Ai, 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 ai. Torcedor, pode confessar. Você também achou que dava pra gente vencer depois do primeiro tempo que o Santos fez, né? Uma atuação muito boa no primeiro tempo. A bola pune, né? Como diz Muricy Ramalho, quem não faz toma, como diz o ditado popular. O Santos, nessa situação, com esse time, necessitando de vitórias, não poderia se dar ao luxo de perder algumas bolas como perdeu, infelizmente. Mas uma coisa eu preciso dizer já de antemão, né? É nítido que a gente tem um técnico agora. É nítido que a gente consegue meramente enfrentar um adversário. O segundo tempo, talvez se perdeu ali nas substituições, tentou fazer alguma coisa no desespero. Tentou. Mas o primeiro tempo do Santos dá pra gente um afago. O que eu posso dizer é, o campeonato do Santos, ele será definido em 4 partidas. E por uma ironia do destino, serão as 4 próximas partidas. América, Cruzeiro, Bahia e Vasco. O Santos que a gente sabe que se não é essa a torcida, principalmente na Vila Belmiro, que o Santos nos jogos na Vila Belmiro vai ter que dar a vida. A gente sabe que os jogos fora de casa são muito difíceis de serem ganhos. Mas vai ter 2 partidas que o Santos precisa ganhar fora de casa. Tem que fazer de tudo. Tem que fazer urucubaca, reza, oração, chamar padre, chamar frei, pastor. Tem que fazer corredor de fogo, levar no aeroporto. Tem que fazer tudo. E é a partida contra o América e a partida contra o Bahia. Cruzeiro joga em casa e Vasco joga em casa. Essas partidas são primordiais para a permanência do Santos na Série A. Primordiais. A rodada até que foi muito boa para o Santos. Muito boa. Se tivesse vencido, gente, ia para 24, teria passado o Bahia, teria passado o Goiás. Então, assim, Goiás talvez não por conta do saldo de gols, mas entraria num bolo com Cruzeiro, Corinthians e Inter. Isso aí é duro. Mas assim, passou, gente. A gente imaginava uma possível derrota lá. Só que aquele gostinho do quase é o que acaba com a gente. A gente vai falar de jogador a jogador aqui nesse pós-jogo. A gente vai fazer uma análise fragmentada, que é o que a gente vai ter pra fazer. Mas, de fato, o Soteldo faz muita falta. Muita falta. E a gente vai ter que torcer pra ele voltar o quanto antes. Porque o nosso camisa 10 desequilibra, de fato. E vamos ter que contar sempre com o fator Vila Belmiro. Seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Lambrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Se você puder, inscreva-se no canal. O like é muito importante e é de graça, gente. Quebra esse galho aí, deixa o like. A live de 10 mil inscritos vai ser feita. Agora eu tô com um pouquinho mais de tempo, tá mais tranquilo. Vai ter um intervalo FIFA aí no meio, que vai ser importante até pra volta do Soteldo. A gente vai fazer a live dos 10 mil inscritos com 10 sorteios. Então, por gentileza, inscreva-se no canal. E se você puder ser membro também, a partir de R$ 2,99, você pode participar de um grupinho de WhatsApp. É só me chamar aqui no @alambradosantista lá no Instagram, passando seu contato. Você entra no grupinho de WhatsApp. Fechado? Bora lá. Gente, o Santos ele fez um bom primeiro tempo, mas como diz aí, né, Muricy Ramalho e todo mundo, a bola pune, né? Quem não faz toma. O Santos não pode se dar o luxo de perder alguns gols como perdeu. O Marcos Leonardo, que de longe é o mais esforçado, é o que mais tenta. Perdeu uns gols incríveis. O Santos não conseguiu segurar aquela pressão inicial do Atlético, com o apoio da torcida, inauguração de estádio, aquela atmosfera. Se o Santos talvez conseguisse segurar aquela atmosfera de início, muito provavelmente o Santos pudesse sair até com 1-0 pro intervalo e volta pro segundo tempo com a postura de jogar por uma bola. E se tomasse o empate, porventura, o empate seria bem-vindo pro Santos. A derrota dói, mas o Atlético é mais time que o Santos. O Santos consegue até no primeiro tempo mostrar alguma coisa, no segundo tempo pregou, Thomas Rincon pregou, Jean Lucas saiu pregado. Então muitos jogadores do Santos estão com um problema físico muito grande. Até por isso minhas preocupações de contratar jogadores que estão aí há 3, 4 meses sem jogar nessa janela, porque tem que jogar. O problema do Santos é emergencial, é urgência, tem que entrar e jogar. Thomas Rincon fez isso muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo já não conseguiu repetir. O Jean Lucas teve uma bola também ali que passou na cara dele, não conseguiu empurrar pro gol. Assim, gente, é mais frustração do que indignação, porque o Santos conseguiu ainda jogar meio que de igual para igual no primeiro tempo, só que no segundo tempo morreu. As substituições do Aguirre não surtiram efeito, tentou fazer alguma coisa ali, alguma surpresa, mas depois que toma um gol de cabeça no jogo aéreo ali, com a zaga toda afundada, foi um gol realmente que mata a partida e deixa o Santos extremamente desnorteado ali.
A rodada a gente tem que torcer ainda hoje, a gente tem que torcer para Fortaleza e Grêmio respectivamente, por conta que o Curitiba tem 14 pontos, pode ir a 17. Eu não quero que o Curitiba entre no bolo com a gente ali para sair da zona. E o Grêmio tem que torcer do Cruzeiro para o Cruzeiro não sair dos 25 pontos. Quanto mais gente ali nessa briga por essa quarta vaga, é melhor pra gente. Torcer também pro Palmeiras ganhar do Vasco, porque o Vasco tem que ficar longe da gente. Então, é o que a gente precisa fazer. Mas, de fato, gente, antes de falar da partida em si, o Campeonato do Santos é as 4 próximas partidas. Tem que fazer de tudo para ganhar do América. O empate com o América é péssimo, péssimo. Por mais que o América venceu o São Paulo hoje, legal, São Paulo com time misto. Mas o Santos, jogando como jogou no primeiro tempo, me dá esperança de vencer o América. Por mais que eu acho que até lá o Soteldo não esteja de volta, eu acho que o Soteldo deve voltar somente contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro por conta dessa parada FIFA. Porque, só para dar uma ideia para vocês, o Santos pega agora o América no dia 3, no Independência. Depois só joga com o Cruzeiro no dia 14/9, porque vai ter jogos da seleção nesse meio tempo aí. E aí joga dia 14 contra o Cruzeiro em casa. Dia 18, 4 dias depois, pega o Bahia já fora. Então é bem corrida essa sequência. E depois no dia 1º, que também é uma outra parada FIFA. Uma outra parada, porque fica parado do dia 18 a o dia 1º do 10, quando pega o Vasco. Então tem 2 intervalos importantes aí para o Santos treinar, para o Santos tentar corrigir alguns detalhes e até para o Soteldo se recuperar. Então, o jogo, a rodada, a próxima rodada é tão fundamental para o Santos que o Santos pega o América, o Bahia pega o Vasco. É uma partida que, se eles empatarem, é a partida para o Santos sair da zona de rebaixamento. É a partida para o Santos se afastar do Vasco, passar o Grêmio, ou passar o Bahia. O Curitiba pega o São Paulo. Quem tá ali disputando com o Santos? Ó, o Inter pega o Goiás, que 2 estão no meio de tabela. Corinthians pega o Palmeiras na Neoquímica, grandes chances do Palmeiras vencer. Quem tá mais no bolo? O Cruzeiro pega a Red Bull Bragantino. É uma rodada interessante pro Santos tentar sair da zona de rebaixamento. Mas falando da partida em si, já falei bastante do primeiro tempo, já falei do segundo tempo. Eu quero fazer hoje um destaque jogador a jogador, que eu acho que vai ser importante. Mas a gente tá muito frustrado, de fato. Só que o Campeonato do Santos começa a partir do próximo domingo, na minha visão. João Paulo teve uma falha que foi salvo pelo impedimento, grotesca. Agora, só um parêntese, né? O pessoal da Arena MRV, vocês inauguram um estádio que não estava acabado, colocou uma parcial de ingressos. Aqui gramadinho, hein? Parecia um bosque do interior de São Paulo, parecia um bosque do interior de Minas. Que horror esse gramado, hein, cara? Putz, que coisa, um clube, um estádio de Série A, um gramado desse, pelo amor de Deus. Mas João Paulo, uma partida ok, teve uma falha que foi salvo pelo impedimento do jogador, sorte, porque foi uma falha grotesca. Basso, não vi nenhuma falha dele, achei que no primeiro gol ele poderia ter chegado um pouquinho antes no Paulinho, mas o tapa de letra do Hulk foi realmente desmoralizador ali, foi rápido. Falha nesse gol, pra mim, foi do Rodrigo Fernandes, que viu o Paulinho passar e não acompanhou. E o Basso tentou fazer a cobertura e não conseguiu. De novo, eu gostei muito da partida do Alex. Eu tô gostando da explosão que ele tá tendo de recuperação. Tá com um posicionamento muito legal. Tá tendo uma visão de jogo, uma saída de bola muito boa. Uma surpresa interessante pra gente. Acho que a zaga está definida como Basso e Alex. O Joaquim voltando, acho que no jogo contra o América tem que repetir a escalação que fez contra o Grêmio. Porque eu acho que dá melhor saída de bola, dá mais proteção. E o senhor João Lucas é horroroso, de fato, ele é muito fraco, bateu boca com Mendonça, é um jogador extremamente limitado, não dá pra gente contar com ele. A nossa lateral direita fica extremamente prejudicada com ele em campo. Na esquerda, o Dodô voltou para o Atlético de Roma, segundo o antigo coordenador de esportes, né? Mas mostrou que é um jogador médio. Eu acho que o Aguirre tem que começar a olhar um pouquinho mais pro Kevson quando precisar de explosão, de ganho no ataque. O Dodô, por mais que faça uma partida correta como ele é, sempre um jogador muito nota 5, hoje não comprometeu, também não ajudou. Eu gostei do início ali do Tomás Rincon fazendo o terceiro homem de meio de zaga para sair com a bola. Gosto da leitura de jogo, mas nitidamente no segundo tempo ele estava sem fôlego. Nitidamente, na bola aérea ali, que tinha muito jogador do Santos extremamente extenuado, cansado, e ele já deveria ter saído no intervalo, ao meu ver. Mas eu gosto da leitura de jogo do Tomás.
De fato, é um jogador que a gente não pode esperar uma grande explosão, mas é muito bem posicional. Rodrigo Fernandes, é, sim, cara, o primeiro gol dele, o primeiro gol do Atlético, ele tomar o gol que tomou é bizarro, assim, ele não acompanha, ele tem muita limitação, de vez em quando ele faz até umas jogadas, mas muito complicado a gente depender dele. E o Lucas Lima fechando o meio de campo ali, não, tem o Jean Lucas, né? Eu já falei, eu gostaria de saber quando que vai ser a estreia do Jean Lucas. Eu gostaria muito de saber. É um jogador diferente, é um jogador legal, bababá, mas eu preciso de um pouco mais dele, cara. Eu preciso de um pouco mais. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, né? Se o Santos tivesse um bom cobrador de falta hoje, teve pelo menos umas 5 chances claras de gol. Com faltas muito próximas da área. Faltas que, se o Rogério Ceni jogasse bola, era caixa em todas, né? Mas o Jean Lucas tentou, não conseguiu. O Marcos Leonardo tentou, não conseguiu. O Santos não tem um bom cobrador de falta, né? No final, empilhou o atacante. Mas ali já era mais no desespero. A gente teve o Lucas Lima, que eu achei o primeiro tempo do Lucas Lima muito, 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 muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu achei que ele veio buscar bola, achei que ele tentou, ele deu bastante espetada pro Marcos Leonardo, que fez bastante facão. Mas no segundo tempo, o Aguirre resolveu tirar o Lucas Lima, não entendi muito bem. Não sei se ele estava cansado junto com o Tomás Rincon, mas ele saiu. O Mendonça é aquilo, né? Muito porte físico e pouca habilidade, né? De novo, teve uma bola que ele foi cruzar que ele errou, teve uma bola que ele foi chutar que ele errou, mas o cara sobra fisicamente. E às vezes, nessa de sobrar fisicamente, consegue fazer um gol como foi feito com o Grêmio. Sobra uma bola espirrada, ele consegue pegar na velocidade e ajudar o Santos, mas hoje não conseguiu ajudar. E o Marcos Leonardo, de longe, é o jogador que mais ajuda o Santos. Brigador. Me irrita um pouquinho, eu já falei, me irrita um pouquinho a questão dele ficar pedindo muita falta quando recebe bola de costas, discute muito com o árbitro. Não são todos os árbitros que vão cair nessa, mas hoje jogou de uma forma isolada. De quem entrou, o Dodi, pra mim, o futebol do Dodi foi por água abaixo, tomou amarelo. Te falar, ele deu um encontrão lá no Igor Gomes, que poderia tranquilamente ser expulso. Poderia tomar o segundo amarelo, muito fraco. O Braga, mais uma partida de Braga, né? O Kevson, não vou nem analisar. O Furt entrou. O Furt não é um jogador de velocidade, mas também o Santos não estava pressionando para colocar ele na área. Mas colocou ele ali para ver o que acontecia e colocou também o Patati. Mas agora eu preciso muito de uma resposta. Eu gostaria muito de uma intervenção do nosso coordenador esportivo, que é o Galo, tá? Ô Galo, tu vai trocar uma ideia com a Aguirre para entender qual que é a dele com o Nonato? Porra, não colocar o Nonato nessa partida, pra mim é. Você colocar o Furt e não colocar o Nonato, o Santos precisando povoar o meio de campo, eu já cansei de falar que o futebol atual se ganha no meio de campo, por que não colocou o Nonato? Você de fato não gosta do futebol do Nonato? Qual que é o problema seu com o Nonato? Porque ele precisa, cara, ele precisa ser testado, cara. Ele precisa ser testado. Desculpa, uma partida que o Santos precisa preencher o meio de campo. Você tá com o Nonato, você coloca 2 centroavantes, você coloca um ponta, você não coloca o Nonato? E poderia muito bem. Você poderia tirar o Jean Lucas e colocar o Nonato. Mesma função. Não dá pra colocar ele? O Nonato não tem condições? Essas perguntas precisam ser feitas na coletiva de imprensa. Mas o fato é, o Santos precisa voltar pra casa, levar como lição o segundo tempo, mas levantar a cabeça que fez um bom primeiro tempo. E domingo que vem é a terceira final de 19. Ganhou a primeira, perdeu a segunda, a terceira tem que vencer. Tem que vencer. Não dá para pensar em outro resultado. Contra o América, contra o Bahia, principalmente esses dois, tem que vencer fora de casa. Eu não vou nem falar em casa contra Cruzeiro e Vasco. É papo de lotar a Vila de novo, colocar lá 13, 14 mil torcedores, fazer festa, fumaça, faixa e a gente carregar no colo. Mas essas partidas fora de casa é para vencer. Vai ter o intervalo entre América e Cruzeiro para treinar aí 10 dias. E vai ter no intervalo de Bahia e Vasco para treinar bem. É a hora do Aguirre mostrar o dedo dele nesse time. E torcer pro Soteldo voltar quanto antes, melhor. Hoje não deu. Mas nada de terra arrasada. Levantar a cabeça que fez um bom primeiro tempo. E buscar
os pontos nessas finais pela frente. Beleza? Fiquem sempre no Lambrado Santista. Até o próximo vídeo.